Meus amigos, minhas amigas, estamos iniciando pela TV Independência Rede Record mais um Peço a Palavra. E a gente começa falando sobre esta matéria aqui, que foi publicada no jornal na edição da semana passada. Gostaria inclusive que o câmera 2 aqui pegasse, dizendo que a Justiça freia cobrança de juro extorsivo. Juros extorsivos que convertem dívidas de contratos de leasing, cheques especiais, em montanhas de dinheiro, estão com os dias contados. Pelo menos para quem se dispuser a recorrer à Justiça. Decisão do Tribunal de Alçada do Paraná, do mês passado, proíbe a capitalização de juros baseada na decisão 121 do Superior Tribunal de Justiça, que diz que é verdadeira a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada entre cliente e banco. Esse é o caso de um empresário que acabou adquirindo, através do leasing, R$60 mil e a sua dívida foi parar em R$160 mil. O banco, inclusive, entrou com uma ação na 13ª Vara Civil de Curitiba e acaba complicando, lógico, o cidadão que tomou dinheiro emprestado via leasing, porque ele acaba perdendo toda a linha de crédito, cheque especial, acaba perdendo o talonário, vai para o SPC, enfim, uma confusão. Inclusive, nós temos aqui um outro caso que diz respeito à dívida do cheque especial. Você sabe que muita gente tem cheques especiais com um limite bom, né? 5, 10, 15, 20 mil reais de cheque especial. E nós temos, por exemplo, aqui, neste mesmo artigo publicado no jornal, na edição da semana passada, dizendo que o cidadão acabou utilizando R$ 8.600 de sua conta especial. E, de repente, alguns meses depois, em função de juro, principalmente juro sobre juro, foi para R$ 30.600. O cliente entrou com uma ação contra o banco que foi julgada procedente na primeira instância. Quer dizer, o processo, na verdade, está em andamento. A revisão vai ser feita, até porque, de acordo com o artigo, a Lei 1521/51, os bancos não podem cobrar mais do que 20% do valor do dinheiro. Portanto, é só você entrar na Justiça e a Justiça com certeza será feita. Em frente com o programa Peço a Palavra. Um telespectador entra em contato com a gente dizendo que comprou um automóvel via consórcio. Na verdade, comprou um consórcio e 6 prestações já estavam atrasadas. Ele foi ao banco para fazer um acordo no banco sobre uma dívida que tinha, né? E até porque esse nosso telespectador ele tem um sítio, estava com uma dívida junto ao banco, foi lá para fazer um acerto e quando ele estava entrando na agência, os ladrões acabaram roubando o seu carro. Ele descarregou uma arma de fogo em cima dos ladrões, mas acabou pegando na lataria do carro e ele ficou sem o seu veículo. Agora, a empresa de consórcio quer que ele pague as 6 prestações atrasadas e continue pagando normalmente. Acontece que em função disso, em função de sua dívida, de não poder pagar essas prestações, ele acabou desistindo. E tem gente, inclusive, fazendo ameaça de prisão. Olha, você está com 6 prestações atrasadas, você vai acabar sendo preso. E ele entra em contato com o programa para saber qual é a opinião do nosso departamento jurídico. O Departamento Jurídico do programa informa o seguinte: não precisa ter medo absolutamente de nada. A partir do momento em que você atrasou essas 6 prestações, subentende-se que houve uma desistência. Então, realmente o senhor desistiu de pagar o consórcio, não há problema nenhum, basta entrar agora com uma ação na Justiça, requerendo que seja devolvido tudo o que o senhor pagou até o momento, inclusive com correção. E nunca ao término do grupo. A súmula 35 do STJ garante esse direito ao senhor e declara, inclusive, inconstitucional essa devolução ao término do grupo. O senhor, então, tem direito no dinheiro de volta, inclusive com correção. Não precisa ficar preocupado. Procure o seu advogado de confiança ou então fale com o nosso departamento jurídico para que seja entrado com um processo contra esta empresa, garantindo a restituição do seu dinheiro. Eu quero lembrar que o titular deste programa estará de volta a partir do dia 4 de outubro.
Nós temos um outro caso aqui de um telespectador que comprou um caminhão, ele pagava R$ 2.800 por mês. Ele ficou doente durante 5 meses, naturalmente, ficou doente sem faturamento. Agora ele recomeçou a trabalhar, só que caiu demais o faturamento do nosso telespectador. Ele está percebendo agora R$ 1.000 por mês. E ele pergunta, como é que eu posso pagar R$ 2.800 se eu ganho apenas R$ 1.000? O que sugere o programa Peço a Palavra? Como a lei analisa o meu caso? O Departamento Jurídico do programa informa o seguinte. O artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor diz que, nesses casos, pode haver, sim, uma redução no valor da prestação. No caso, houve uma razão. O senhor ficou doente durante 5 meses e, quando voltou, houve uma diminuição no volume de trabalho e, consequentemente, no seu faturamento. Não é justo que o senhor abra mão do contrato. O senhor pode, sim, pedir em juízo a consignação do valor a pagar, pelo menos provisoriamente. O senhor ganha R$ 1.000 e deve depositar, então, esses R$ 1.000 em juízo, mas desde que seja garantida a sua posse do bem. A partir deste momento que o senhor entra e faz o depósito em juízo, o problema fica sanado provisoriamente, pelo menos até que o senhor volte, até que haja um restabelecimento do seu faturamento, para que o senhor volte a pagar normalmente o que tem a pagar neste caso aqui. Até porque houve um caso de doença, não é? E o senhor não pôde continuar pagando a prestação no valor total, porque estava ganhando menos, mas entrando em juízo, o senhor garante ficar com o bem e garante a continuidade dos pagamentos. No programa Peço a Palavra, eu atendo agora um telespectador dizendo que o seu filho nunca teve problemas com a justiça, nunca teve nenhum tipo de envolvimento com a justiça, mas agora está envolvido. Fugiu de medo e o nosso telespectador diz que não se trata de crime sério. Ele é casado, deixou a mulher e os filhos e está escondido com medo. Havia razões para ele fugir? Não foi pego em flagrante. Mesmo não tendo sido pego em flagrante, havia razões para ele fugir? O juiz decretou a prisão preventiva. Qual é a opinião, a análise que o Departamento Jurídico do programa Peço a Palavra faz deste caso? O Departamento Jurídico informa o seguinte. A matéria é regida pelo Código de Processo Penal, artigo 312. Todos são considerados inocentes, atenção, todos são considerados inocentes enquanto a justiça não provar que houve culpa. Desde que ele prove, em primeiro lugar, que é primário, que trabalha, que tem residência fixa, ele, lógico, pode voltar, pode sair do esconderijo e voltar. E ele vai requerer uma liberdade provisória, para que aguarde em liberdade o julgamento. Pelo que mais consta das informações mandadas pelo nosso telespectador, o caso é de fácil defesa e ele pode voltar. Não há motivos, portanto, para a fuga. O programa Peço a Palavra está terminando aqui. A gente volta amanhã.